Nos primórdios da aviação, Handley Page e sua companhia aérea propuseram que dividir um aerofólio em partes múltiplas poderia gerar mais sustentação. Isso se comprovou verdadeiro, por isso flaps ranhurados e slats de borda de ataque são usualmente usados em aeronaves modernas. Os slats de borda de ataque são úteis principalmente quando um avião voa em ângulos de ataque elevados. Se o ângulo de ataque de uma asa ficar muito alto, o ar sobre ela se separará, tornando-se turbulento. Isso causa o stall da asa e sua queda do céu. Os slats de borda de ataque redirecionam o ar para mantê-lo na asa por mais tempo, elevando o ângulo de voo sem causar stall. Flaps ranhurados são versões melhoradas de flaps normais. Eles aumentam a quantidade de ar que a asa empurra para baixo e assim elevam a sua sustentação. A seção de um flap ranhurado auxilia o fluxo de ar a transitar sobre o flap sem separação. Permite usar um ângulo de flap mais íngreme para gerar mais sustentação. Companhias aéreas utilizam diversos flaps ranhurados para explorar este fenômeno. Handley Page levou ao extremo o conceito com um aerofólio de 8 elementos, estimando um coeficiente de sustentação de 4,33, valor muito alto. Um gráfico da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço mostra os coeficientes de sustentação esperados de diferentes aerofólios. O topo possui um slat de borda de ataque, 2 flaps ranhurados e um dispositivo de sucção de camada limite, com coeficiente de sustentação abaixo de 4. Um design mais prático, porém inferior à asa de 8 elementos de Handley com coeficiente de sustentação de 4,33 teoricamente, essa asa pode gerar mais sustentação que outras de tamanho e velocidade similares. Neste diagrama, o perfil aerodinâmico é mostrado em um ângulo de ataque de 42 graus, que é o ângulo para a máxima sustentação. Qualquer perfil aerodinâmico único certamente entraria em stall em um ângulo absurdamente alto. Apesar do alto coeficiente de sustentação, este perfil aerodinâmico não oferece muitos benefícios, principalmente em um ângulo de ataque elevado. Criaria muito arrasto e um forte momento de arremesso. Um avião com esta asa voando neste ângulo provavelmente teria características de voo ruins. No entanto, pode ser muito mais prático se diminua bastante o ângulo de incidência. Os youtubers Sam Shepard e Bailey Harris criaram asas de diversos elementos que voaram com ângulos de incidência menores, funcionando eficazmente. O desempenho em voo lento e características de stall parecem ter melhorado bastante. Para alcançar os altos coeficientes de sustentação dessas asas, precisa-se utilizá-las em um ângulo de ataque ultra alto, conforme mostrado por Handley Page. Achei interessante a ideia de construir um avião com essa asa e posicioná-lo em um ângulo íngreme para melhor sustentação, para analisar as características de voo, se houvesse algum. Este é o design que eu escolhi. É meio que uma mistura entre um triplano e um avião com várias abas ranhuradas. A primeira asa tem um ângulo de incidência de 5 graus mais íngreme que o usual. A segunda asa está a 16 degree e a terceira a 29º degree. Os dados do aerofólio que uso mostram que a sustentação falha acima de 10 graus, provável ponto de início do stall. Espero que meu design faça as asas superiores direcionarem o ar para as inferiores, evitando stall mesmo em ângulos extremos como 29 graus. Se eu tivesse feito essas asas sem torção, provavelmente teriam péssimas características de estolagem e criariam vórtices sérios na ponta da asa, tornando-as ainda menos eficientes. Então, para mitigar isso, torci cada asa até o ângulo de incidência em suas pontas ser 0. Também ajustei as envergaduras para dispersar os vórtices e manter a sustentação próxima à linha central. Sabendo que o arremesso na asa seria estranho, fiz um estabilizador horizontal grande e o montei distante da asa. Usei meu novo roteador CNC Stepcraft M1000 para cortar todas as partes de espuma do avião. É a espuma isolante XPS. Gosto disso, pois não se desfaz como o isopor e possui boa rigidez estrutural. Todas as peças são feitas por fresagem de 2 lados. Após cortar um lado, viro a espuma e alinho com os pinos na superfície de trabalho. Então eu aprendo e começo do outro lado. Após a CNC finalizar, corto as asas do estoque. O perfil do aerofólio em estoque é muito bom. Segue algumas fotos da usinagem da asa inferior. Um hot wire de 4 eixos não consegue cortar uma asa com tanta torção, principalmente no terço externo. A máquina está cortando as 2 metades superiores da asa e um lado da fuselagem. Então, na próxima etapa, fiz o outro lado da fuselagem e os estabilizadores. Após a usinagem CNC, lixei as peças para eliminar imperfeições. Os estabilizadores horizontais se mostraram mais finos e frágeis do que antecipei. Finalizei cobrindo-o com fibra de vidro.
Olhando para trás, talvez devesse ter apenas usado um mais grosso, sem fibra de vidro. Iniciei pintando com resina e adicionei carbono para dar mais rigidez. Estou aplicando Kevlar leve nas dobradiças do Elevon. Estou colocando elevons no estabilizador horizontal, pois é mais simples que adicionar ailerons nessas asas peculiares. Vamos ver se funciona. Aplicou-se uma camada de vidro de 2 Os e peel ply. Coloquei isso na bolsa de vácuo e deixei a epóxi curar, pelo menos parcialmente. Me empolguei e comecei a remover o peel ply antes da epóxi endurecer completamente. A espuma e a fibra de vidro curvaram-se em alguns pontos. Tentei redefinir a epóxi nessas áreas aquecendo-a com um soprador térmico, o que acredito ter ajudado a repará-la, mas também derreteu um pouco da espuma abaixo. Então precisei fazer um reparo com massa corrida. Misturei cola gupe para evitar rachaduras em caso de flexão. Depois que secou, lixei e acabei com isso. Não é belo, mas é extremamente liso. Então foi a vez das dobradiças do Elevon. Usei o lado cego de uma lâmina de barbear para marcar a epóxi. Usei minha Dremel para cortar as bordas e a fibra de vidro interna que precisava ser chanfrada. Cortei um chanfro na espuma com lâmina de barbear e manipulei as dobradiças para flexibilizar a epóxi dentro do Kevlar. A próxima etapa foi a fuselagem. Instalei meu controlador de voo, um receptor Dragão Link de 900 mHz. Colei 2 metades de um GPS. Fiz portas com dobradiças de fita adesiva para acessar a fuselagem. Depois disso, veio a colagem dos estabilizadores horizontal e vertical. Nessa construção, uso 2 servos HS 5055 MG nos elevons na traseira da fuselagem. Agora de volta às asas. Depois de usinar e lixar, a superfície da espuma ficou fofa, então apliquei poliacrílico para alisá-la. Após secar, lixei suavemente com lixa-grão 150, proporcionando superfície mais lisa e durabilidade superior à espuma bruta. Imprimi um suporte de asa em 3D onde a espuma desliza direto. É gratificante quando tudo se encaixa perfeitamente. Então fiquei com essa incrível montagem de asa que me empolgou bastante. Não tão agressivo quanto a asa de 8 elementos, mas teria demandado mais tempo para ser construída. E este provavelmente tem uma maior chance de realmente voar. Colei os painéis laterais na fuselagem, inseri as asas e adicionei 2 motores à frente. Isso resume a construção. Pilotei o primeiro voo sem as 2 asas inferiores. Coloquei a câmera na frente porque a cauda ficou mais pesada do que o previsto. Precisava balancear o CG. No geral, voou bastante bem e todo o Elevon na cauda parece funcionar bem. Com uma asa, a velocidade de cruzeiro era de cerca de 23 milhas por hora, ou 10,5 metros por segundo. Adicionei as 2 asas inferiores e, após algumas manobras, consegui fazê-lo voar bem. Mesmo com o peso extra no nariz que tive que adicionar, a velocidade de cruzeiro caiu para 14 milhas por hora, ou 3 metros por segundo. É cerca de 9,5 milhas a voo mais lento que com uma asa só. Bastante impressionante. A velocidade de stall era aproximadamente 9 milhas. O louco é que as características de stall eram bem suaves. Realmente não entraria em stall de ponta de asa de jeito nenhum. Ele cairia diretamente, talvez por causa do ângulo de ataque zero nas pontas das asas. Então removi a câmera frontal, substituindo-a por uma bateria de voo para ajustar o CG. Isso diminuiu o peso total para 2 libras, 907 gramas. Com este peso, a velocidade de cruzeiro caiu para 5,6 metros por segundo ou 12,5 milhas por hora. Para um avião de 2 libras com carga alar de 1 libra por pé quadrado, refere-se à área de asa projetada, não à soma da área de cada elemento. Este avião poderia ser bem mais leve. Tenho eletrônicos pesados e uma cauda de fibra de vidro que não facilita. Agora queria ter feito o mais leve possível para um voo ultralento. As características de voo são boas, mas isso não significa uma revelação na tecnologia da aviação. Voou mal comparado a um avião comum. O eixo de arremesso era instável e acelerar demais causaria um mergulho.
Os elevons na cauda funcionavam mal com as duas asas inferiores, tornando o eixo de rolagem por vezes instável. Algumas vezes eu decolava acidentalmente sem a estabilização do controlador de voo ativada, e esses voos não duravam muito. Apesar de tudo isso, o RDU pilote ainda voava bem para uma missão de waypoint, então o deixei voar sozinho enquanto filmava. Então estou apenas sentado aqui, filmando o avião fazendo seu circuito automático ao redor do campo. Eu ajustei a altitude para 2 metros. Depois, recoloquei o trem de pouso e realizei alguns voos. Comumente, a roda dianteira de um avião levanta primeiro na decolagem, mas às vezes, neste avião, a roda traseira levanta primeiro, fazendo uma espécie de cavalinho com a roda dianteira antes de subir. Bem impressionante. Isso ocorre geralmente ao acelerar demais na decolagem, pois causa inclinação para baixo. No próximo dia, posicionei uma câmera DJI FPV e uma Insta360 GO no topo. Vamos testar a performance do FPV em proximidade. Definitivamente não é um carro de corrida, mas é bem legal. Divertido pilotar um avião FPV lento. No dia seguinte, pus o avião em modo automático para tirar algumas fotos aéreas dele. A questão é que troquei de uma bateria 2S para uma 4S. Apesar de ter diminuído o PWM máximo do acelerador no ar do Pilot, não foi o suficiente. O controlador de voo não sabia que aumentar o acelerador causaria inclinação para baixo. Então o avião enlouqueceu e acabou no topo de um gigantesco cedro. Depois disso, juntei algumas das asas e as colei em um bastão que prendi no volante da amostra de fezes. Isso permitiu que eu movesse a asa consistentemente para frente e para trás e filmasse o rebaixamento. Com uma máquina de fumaça e um laser, o ar se torna visível. Não deixe a fumaça se misturar demais com o ar, ou o contraste se perde e você não vê nada. Então, esta é uma comparação das 3 asas contra uma só. Como esperado, 3 asas empurram mais ar para baixo. Seria interessante comparar uma asa multi-elementos sem e com torção como a minha. Isso pode te deixar ver a diferença nos vórtices da ponta da asa, o que é legal. Mas isso teria dado mais trabalho, então não fiz. Em suma, esse foi um conceito interessante de explorar. Acredito que asas ultra-agressivas multi-elementos podem ser úteis para aviões de decolagem e pouso curtos, se bem controladas. Acredito que grandes ailerons seriam melhores que meus elevons, ou até pequenos motores propulsores para controle de arfagem e rolagem. Há várias ideias para testar com mecanismos de voo lento.
Mas isso é tudo para este vídeo. Postei o Snowcat na rctestflight.com para pré-venda semanas atrás, que esgotou em menos de uma semana. Eu não podia acreditar. A pré-encomenda do kit do segundo lote está disponível, com provável envio no final do inverno ou início da primavera. Embora seja intimidador ter tantos pedidos acumulados, graças ao Squarespace e suas ferramentas de e-commerce, o processamento será o mais fácil possível. Utilizei o Squarespace para criar o site, sendo minha plataforma favorita para isso. Uso o Squarespace há anos e posso afirmar, é a melhor ferramenta de criação de sites. O Squarespace proporciona uma plataforma online bela e poderosa para a criação de sites. As ferramentas de comércio eletrônico facilitam a adição de produtos, o rastreamento de inventário e o gerenciamento de pedidos. As extensões do Squarespace facilitam a conexão com serviços de envio e cumprimento de pedidos de terceiros para otimizar a logística. Isso será muito útil para o projeto Snowcat. Vamos esperar que eu consiga organizar tudo na minha casa. Blogueiros podem facilmente criar uma comunidade no Squarespace com um sistema de comentários integrado que suporta threads, respostas e curtidas. Use as ferramentas deles para categorizar, compartilhar e programar suas postagens de blog. Envie o conteúdo do site para suas redes sociais favoritas para compartilhamento dos seguidores. Veja meu site no Squarespace em rctestflight.com. Para um teste gratuito no seu site, acesse squarespace.com. Ao lançar, acesse squarespace.com/rctestflight para obter 10% de desconto na primeira compra de site ou domínio. Agradeço a Squarespace pela patrocínio do vídeo. Mas isso é tudo para este vídeo. Obrigado por assistir, tchau.